Tem algo que eu quero comunicar aos irmãos, algo que Deus tem me falado já há algum tempo, algo que também é complemento do que o Senhor vem falando conosco, esse período aí de 6 meses para trás, mas é algo que a gente tem constatado, percebido, e eu digo aos irmãos, eu nunca enxerguei isso com tanta clareza quanto eu tenho enxergado agora. Nunca entendi com tanta ênfase, entendi com tanta propriedade essa questão que a gente vai conversar hoje. Eu queria falar para os irmãos sobre o poder da oração. Traçar aqui alguns aspectos importantes a respeito disso. A tentativa, queridos, é que os irmãos compreendam a importância desse negócio e acatem o direcionamento que a igreja está trazendo para uma vida de oração, para uma vida mais intensa de oração. Tenho entendido que não há na face da terra nada mais importante do que isso. Nada que faça tão efeito quanto isso. Lá em Tiago 5,16, fala sobre confessar os pecados, logo depois diz: muito pode a oração do justo pela sua eficácia, pela sua capacidade de resolver, de resolutividade. A vida de oração está intimamente ligada ao tipo de relacionamento que a gente tem com Deus. Tá? E aqui eu queria ver alguns aspectos dessa questão, porque a vida de oração vai dizer se a nossa relação com Deus é uma relação de fé. O primeiro aspecto que eu queria dizer para os irmãos. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu não creio que a oração seja simplesmente palavras jogadas ao ar. Eu creio que Deus é um Deus vivo, amém, amados? É um Deus que se move em nosso meio. Lembramos aqui no retiro que tivemos, e para mim o ponto alto, o que mais me marcou no retiro foi uma coisinha, não lembro quem foi, que viu Jesus sentado entre nós, sorridente. Jesus está entre nós. Jesus fala conosco. Jesus opera. Ele tem vontade própria, sabia, amados? Não é uma força da natureza. Deus é um Deus vivo. Um Deus que se move, um Deus que fala. E você crê em Deus? Você conhece a Deus? Você sabe que Deus é o ser mais poderoso que existe? Deus onipotente, onipresente, o Deus que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas. Um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu creio. E a Bíblia diz que o justo é salvo pela fé. É preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensa aquele que o busca. A Bíblia está cheia de palavras, os evangelhos, Jesus dizendo: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Fala até de uma parábola de um juiz iníquo, que a mulher todos os dias batia na porta dele, importunando ele para que ele fizesse a causa dela. E aí Jesus disse: se esse juiz, que era iníquo, ouviu a insistência daquela mulher, quanto mais o vosso Pai, que é bom. Nós precisamos orar. E precisamos orar crendo. Agora precisamos orar conforme a vontade não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor. Então a oração, ela depende de termos um relacionamento com Deus de fé. Quantos creem em Jesus? Amém. Quantos creem em Deus? Amém.
Deus é vivo, amados. Ele age, Ele opera. Deus não é estático. Deus não está de braços cruzados. Nós é que cruzamos os braços, mas Deus não cruza, Deus age. Agora Deus age quando oramos. Esse é um segredo tremendo. Mas Deus tem me chamado a atenção para mostrar aos irmãos o melhor recurso que existe. O melhor socorro. Vocês lembram lá do livro de Salmos, quando o salmista diz assim: socorro bem presente na angústia. Como é que o salmista pedia socorro a Deus? Orando, buscando. Amados, nós precisamos entender que tudo o que acontece no mundo espiritual, para que a vontade de Deus prevaleça, é algo sobrenatural. Não há nada que aconteça na nossa vida, nenhum avanço espiritual que aconteça, que não seja sobrenatural. Vamos repetir isso? Não há nada que aconteça na nossa vida, nenhum avanço espiritual, que não seja sobrenatural. Só há avanço, amados, onde há a mão de Deus agindo. Não tem jeito. Só há avanço onde há a mão de Deus agindo. A Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo fala de uma sabedoria humana e uma sabedoria divina. E diz que o homem não pode entender essa sabedoria. É loucura. Para o homem é loucura. Sabe por quê? Porque o homem só enxerga um palmo adiante do seu nariz. As coisas que acontecem no mundo espiritual, as conversões, as mudanças, são coisas sobrenaturais, amados. O homem, com suas próprias forças, não pode produzir nada de avanço espiritual. Pelo contrário, o homem só consegue produzir pecados. Todos nós fomos pecadores, produtores de pecado, como uma fonte inesgotável de sujeira. Você já viu alguém se converter por conta própria? Alguém conseguir ser liberto do pecado por conta própria? Pelo contrário, o homem, amados, é constantemente vencido por seus pecados. E o homem natural, ele é escravo do pecado. Quantos de vocês experimentaram essa escravidão? E vocês conseguiram sair de lá? Eu queria dizer para os irmãos, amados, que revelação, quando você tem revelação, está acontecendo algo sobrenatural com você. Nós não temos inteligência suficiente para aprender as coisas de Deus. Nós não temos inteligência suficiente para descortinar o mundo espiritual, para compreender Deus, os mistérios de Deus. Esse mistério tremendo que a gente fala sobre Cristo em vós, a esperança da glória. Ninguém consegue compreender racionalmente. Não tem como. É preciso ter fé. E é preciso compreender a Deus. Jesus disse uma vez: todos aqueles que vêm a mim foram ensinados por meu Pai. Ou seja, ouviram a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é algo natural, amados? É algo sobrenatural. Eu pergunto a vocês, eu jogo uma caneta aqui, ó. Ela cai no chão. A lei da gravidade é algo natural? É algo natural. Agora, se de repente eu jogasse essa caneta começasse a subir, o que diria você? Isso é algo sobrenatural, amados. Então aí que está. Porque não se consegue vencer o pecado se não houver uma força sobrenatural agindo.
Se não houver uma força sobrenatural levantando a caneta, ela não se levantará. Se não houver uma força sobrenatural me erguendo, me levantando, me santificando, eu não conseguirei ser santo.